Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada por novamente essa oportunidade, vocês estarem aí nos assistindo. Hoje o nosso programa é ao vivo, dia 26 de outubro, né? Fazia um tempo que a gente não vinha fazendo ao vivo, mas graças a Deus retomamos aí. E hoje estamos ao vivo. Lembrando que esse programa está sendo passado aqui pela SRTV, né? Canal 14.1 e também, né, Ricardo? Ao vivo no Facebook da página da SRTV. Então, se você sabe que alguém que queira assistir o programa, mas não está conseguindo sintonizar, fala para ficar ligadinho no Facebook que a gente está lá também, tá bom? Queria mandar um beijo às pessoas que sempre estão nos prestigiando, que nos assistem, que mandaram as suas perguntas para esse programa. Confesso que fiquei um pouco preocupada, porque o assunto de hoje é o quê? Divórcio, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema aí e como que teve um aumento um tanto quanto significante, principalmente pós-pandemia. E para falar desse assunto, hoje eu estou aqui mais uma vez com uma pessoa que eu adoro, né? E uma excelente profissional, uma excelente advogada, a doutora Graziele Lenz Jacobs, que está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutora, por estar aqui novamente, viu, Gra? Fico muito feliz. Eu que agradeço, Nath. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E agora, né, com uma presença mais ainda, que é o Humbertinho já na barriga participando aqui do nosso programa, né? Queria agradecer muito, que a gente fica feliz. É que nem eu falo, nós que somos comunicadores, nós temos uma responsabilidade social. Então a gente sempre tem muito cuidado em trazer pessoas do bem, em profissionais qualificados, profissionais extremamente competentes para estar passando informações a vocês, tá bom? Então, às vezes alguém fala, gostaria de ir no programa, ou chama fulano no programa. Não é, a gente traz assim, não posso dizer que é escolhido a dedo, mas é com muito carinho pensando em vocês, tá bom? Queria falar também que esse programa passa também aos sábados, às 21 horas, né, Ricardo, correto? Que é a nossa reprise, e aos domingos, às 9h30 da manhã. Então, se você sabe que alguém que não pode assistir hoje, pode estar assistindo no sábado ou no domingo. Hoje eu quero mandar um super beijo lá pra Sara, da Karine. Olha que linda, Sara, tá aqui, eu não tinha antes. Ela deu pra gente um kit de gin, né? Pra tá aí, ó, sorteando. Então tá aqui, depois eu vou deixar o arroba dela pra vocês. Ela faz tudo que for em acrílico, personalizado, tá? Ela faz, você que tem uma festa de aniversário, uma lembrancinha, qualquer coisa, depois eu deixo aqui o Instagram dela pra vocês. E é muito bacana, eu fiquei muito feliz com esse presente. Ela também me deu uma caneca personalizada do Hora da Vez, só que eu esqueci em casa, porque eu já usei tanto ela e eu não queria mostrar antes, mas eu acabei usando, mas a semana que vem a canequinha tá aqui, tá? Muito obrigada aí pelo carinho. Também queria agradecer imensamente a todos que colaboraram com a live do Kaique, que mesmo depois do sorteio o pessoal continua colaborando, então muito obrigada de coração aí pela generosidade de vocês, tá? E queria agradecer hoje, depois vou mostrar meu look pra vocês, que hoje eu estou inteira by Daniela Berloffa. Dani, adorei o look, serviu certinho, olha, uma calça de couro linda. Não, mas depois eu mostro os detalhes, tá? Tô me achando que é meu recebido hoje. Tô me achando a digital influencer. Dani, muito obrigada pelo seu bom gosto. E também não posso deixar de agradecer sempre o carinho do pessoal lá da Nilde Cris, né? Da Cris e da Nilde, que sempre tá cuidando do meu cabelo. Fazia uns 3 programas que não dava pra mim ir. E ela tava revoltadíssima. Ela falou que se hoje eu não fosse lá, ela ia abandonar de vez a nossa parceria. E também a Adri lá da Óculos Moá, que tá com a coleção nova caribenha maravilhosa. Então acho que eu dei todos os nossos recados, né? A gente vai pro nosso primeiro apoio cultural e na volta a gente já começa aqui conversando com a doutora Graziele. Lembrando que os nossos telefones são o 19 3893 3540, ou você pode estar enviando a nossa pergunta pelo WhatsApp, que é o 999 55 56 10. Espero vocês no próximo bloco. Até já! Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira.
A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juro, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Portuga 0 km. Então a gente trabalha com todas as marcas, somos multimarcas no comércio e trabalhamos com as melhores concessionárias, então temos o melhor preço. Por quê? Porque trabalhamos com vários concessionários. Hoje, se você for numa concessionária, ela vai ter só aquele tipo de carro para oferecer para vocês. Eu não, eu vou ter todas as marcas e modelos. Aí a pessoa pergunta, mas e a garantia? Se eu comprar de você, tem garantia alguma coisa? A garantia é de lei, é de fábrica, entendeu? Então qualquer lugar que você comprar um carro que dê algum problema, você pode levar numa concessionária e eles são obrigados a executar a garantia, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compram um celular na Magazine Luiza, Casas Bahia, qualquer lugar que seja. Se der um problema nesse celular, você não vai levar para eles consertar, você vai levar numa assistência técnica. O carro é a mesma coisa. Deu problema, você leva numa concessionária. Por que comprar com a gente? Porque trabalhamos com as melhores financeiras também. E por isso temos as melhores taxas do mercado. Entrega rápida. Tá? E se você está querendo comprar um carro zero, conta conosco, venha fazer parte da nossa família, venha! Estamos de volta com o nosso primeiro bloco, já estou aqui, peguei algumas perguntas, já passei para a doutora Graziele, né, durante essa semana que a gente foi conversando tudo. Gra, eu vou chamar ela de Gra, porque eu conheço ela já faz um tempinho, né, Gra? Gra, fala um pouquinho pra gente, por que esse tema do divórcio agora, nesses tempos, está tão, assim, digamos assim, em evidência, né? Sim. Como que veio isso daí? Então, eu tenho observado que o aumento dos casos lá no escritório, né? Uhum. Então, eu trabalho nessa área... no direito civil, né, civil, na verdade, que acaba abrangendo o direito de família também. Certo. E eu notei que pelo menos no último ano, teve um boom de casos. E aí eu fui pesquisar se havia se existia alguma pesquisa nesse sentido, né? E eu verifiquei que havia uma pesquisa do IBGE que dizia que nos últimos 5 anos houve um aumento de 75% dos casos de divórcio. Mas especificamente no ano passado, em razão da pandemia, houve um aumento de 260% no número de casos. Tá aqui o pano. Uma coisa muito grande. Chega a ser assustador mesmo. E eu atribuo essa questão de ter aumentado o número de casos, tanto em razão da pandemia, né, dos casais terem sido obrigados a conviverem mais, ficarem no distanciamento social, todo mundo isolado em casa, e aí eles tiveram que enfrentar ali as mazelas do relacionamento que eles tinham, né? Então, muita gente acabou desistindo de ser infeliz, falou assim, a hora é agora, né? Então, pode ser que eu morra, Covid, então a hora de ser feliz é agora, então acabou dando um novo rumo para a vida. Mas eu acredito também que esse aumento de casos também é decorrência da alteração da legislação, que isso já vem da última década, né? E que os trâmites para o divórcio eles foram facilitados. Então, no ano de 2010, teve uma emenda constitucional que ela alterou a legislação e ela agora não é mais obrigada a discutir quem tem culpa no divórcio, né? Então, se alguém quer divorciar, simplesmente manifesta sua vontade e a outra parte é obrigada a aceitar. Então, não se exige mais que aquele prazo que havia anteriormente de exigência de 1 ano de separação ou 2 anos de separação de fato, para daí sim haver a conversão de divórcio. Então, hoje está muito facilitado o procedimento de divórcio, então eu acredito que isso também tenha facilitado para o aumento de casos. Porque senão também imagine o acúmulo que ia ser no judiciário, né? Porque antigamente se falava, eu sou, no caso vou usar no feminino, tá? Eu sou separada. Aí eu pensava, qual é a diferença da separada e da divorciada, né? Sim. E há muito tempo atrás ainda se falava desquitada, né? Eu
Eu falava, meu Deus, mas por quê? Então eles davam esse tempo para ver se a pessoa se reconciliava. Exatamente. A lei exigia que tivesse esse prazo, acho que era um prazo de reflexão, né, que é para as partes terem certeza da decisão, e aí sim, depois de cumprir ou 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato, aí sim havia a conversão no divórcio. E agora já decidiu, a gente sabe que, né, são raros casos os casos que são rápidos, né? Ah, beleza, vamos separar, vamos, tchau, tchau. A não ser que um já não aguenta olhar pra cara do outro. Aí pega, vai, some, suma daqui e vai embora. Uhum. Mas assim, é mais rápido. Então quando já sai de uma vez, já é divorciado, já. Depende, assim. Tem 2 formas de divórcio, né? Tem o divórcio consensual e o divórcio litigioso. No divórcio consensual, pressupõe que as 2 partes tenham ali, consintam e estejam com vontade de divorciar. Nessa hipótese de ser o divórcio consensual, se o casal não tiver um filho menor de 18 anos, eles podem inclusive fazer o divórcio de forma extrajudicial. Ou seja, não precisa nem levar para o fórum. Não chega aí para o fórum. É feito diretamente no cartório de notas, então é feito por escritura pública. Então, as 2 partes, eles se dirigem ao cartório extrajudicial e ali lavram a escritura de divórcio. Então, havendo esse consenso e não existindo filho menor de 18 anos de idade, é possível fazer direto no cartório. E aí é um procedimento super rápido e geralmente mais vantajoso economicamente falando também. Doutora, mas vamos supor, se o casal decide não tem filhos fazer no cartório, mesmo assim ele precisa de um auxílio do advogado. Sim, para fazer a escritura de divórcio também precisa de um advogado. Então as partes precisam estar acompanhadas de um profissional habilitado. Uhum. E agora quando é no litigioso? Agora quando é no litigioso, uma das partes ele não quer o divórcio, embora ela seja obrigada a aceitar, né? Porque ninguém é obrigado a permanecer casado. Então, no direito, a gente diz que é o direito potestativo, né, do cônjuge de exigir o divórcio. Então, ele simplesmente ajuiza a ação e diz, eu não quero mais continuar casado. E não há nenhuma defesa que o outro cônjuge pode apresentar, porque não se discute mais culpa, não se discute mais questão de descumprimento de dever conjugal. Então, simplesmente é obrigado a aceitar. E aí, o divórcio, ele acaba enveredando para outro campo, que aí é a discussão de bens, partilha de bens, se tiver filho menor, que aí obrigatoriamente tem que ser judicial, né? Mesmo que seja consensual, esse procedimento deve ser judicial. Então aí discute guarda, pensão e visitas. Então assim o processo ele acaba indo para um outro campo, né? Então o divórcio ele acaba sendo superado e a discussão no processo vai para esse outro caminho. Que é mais complicado, né? Também se os dois não estiverem de acordo, né? Principalmente quando envolve filhos, né? A gente vê aí por aí de pessoas que a gente acaba conversando, é que nem eu sempre costumo dizer, existe ex-marido e existe ex-mulher, mas ex-filho, né? Não existe, né? E a obrigação e o amor e o dever de cuidar, de zelar é dos dois. Porque aí você vê que tem a briga do casal geralmente quando um não quer, que eu acho que isso deve ser um saco ser advogado, né? Porque você não é cupido, né? Você não é juiz, né? Você não tá lá para ver que fica jogando a criança ou as coisas para lá e para cá para ver se consegue reconquistar. Então eu acho que é uma área bem complicada isso, né? É complicado. E muitas vezes acaba envolvendo a questão de bens e aí falar, então você fica com esse bem aqui, mas em compensação você me deixa visitar a criança por um dia a mais. Então acaba vendo essa troca que leilão, é impensável, né? Eu acho que isso é muito bizarro, né? Não dá para acreditar que existe isso, enfim. Mas outra coisa também que a gente vê hoje em dia é a guarda de animais, né? Que alguns casais não têm filhos, mas têm os animais. Existe também essa guarda compartilhada do pet, doutora? Existe. Já houveram diversas decisões nos tribunais, inclusive aqui de São Paulo, em que o casal não tinha filhos, mas tinha os filhos de 4 pernas, né, 4 patas, e eles acabam fixando guarda compartilhada, ou ainda que seja guarda unilateral, né, depois a gente pode entrar nesse campo do que é uma, o que é outra, mas acaba dividindo ali, então fica uma semana com uma semana com o outro, ou então de final de semana pode visitar o cachorro ou o gato.
quando a gente falou de divórcio, já tá pipocando aqui, eu já vou chegar nesses assuntos, principalmente a mulherada aí tá perguntando a respeito de pensão, mas vamos por partes, né? Então a gente falou que se algum se recusa a ser casado, né? Mas mesmo esse outro se recusando, na minha certidão, digamos assim, já vai existir uma certidão, alguma coisa que eu já sou separado, que não impeça de eu ter um novo relacionamento ou um novo casamento, um novo regime de comunhão, né? Sim. Uma vez estando julgado, né, o processo, aí é expedido o ofício para o cartório e na certidão já vai constar o divórcio, independente de ter sido o divórcio consensual ou litigioso, isso já consta depois da sentença. Já consta. E quando tem empresas, doutora, eles terminaram eles são sócios numa empresa, mas eles terminaram um relacionamento. Eles podem continuar sendo sócios na empresa se for de um bem maior, assim, de consensual? Podem sim. Já tô fazendo uma consulta aqui, viu, Gê? Louco. Tô brincando. Por isso eu não quero me responsabilizar. Não, tô brincando. Mas pode sim, é possível. Então, né, é só... E aí, uma frase que não se quer calar. Quanto que é fixada a pensão? Porque todo mundo fala de 30% do salário que é registrado do homem. Isso é uma regra ou existem algumas exceções? Não existe regra. A questão da fixação da pensão, ela é analisada de caso a caso. Então, assim, há a predominância de que seja esses 30%, fixado esses 30%, mas não necessariamente vai ser esse percentual. Até porque existem pais que são autônomos ou empresários, e aí é muito difícil você calcular quanto seria 30%, porque não é nada muito formalizado, né? Então, isso é um parâmetro que a jurisprudência utiliza, mas não necessariamente não significa que é uma regra e que vai ser aplicado em todos os casos, porque tem peculiaridades que devem ser analisadas. Então, cada caso específico vai ter uma análise específica. Doutora, uma pergunta que chegou aqui. Exposição na rede social, que nem o casal largou e no caso tanto o homem quanto a mulher, não estou defendendo lado nenhum, porque hoje a gente tem que ter cuidado, porque a gente fala, né, fica ostentando, paga um X de pensão ou alega que está sofrendo com depressão, mas nas redes sociais fica lá ostentando, está na festa, está na balada e depois vai chorar as pitangas. A rede social pode ser usada contra num processo do litigioso? Pode e geralmente é. Então, precisa tomar cuidado com o que coloca na rede social, porque serve como prova. E eu já vi diversas sentenças que, inclusive, o juiz sinalizava lá, usava na fundamentação dele que ele tinha atos exteriores de riqueza, né? E que isso servia como base para fixação da pensão alimentícia. Então, né? Negada devendo e luxando, né? Então, já não pode parar com isso. Uma outra pergunta que chegou aqui, eu tô fazendo as perguntas mais básicas, assim, que vieram, depois eu vou mandar um beijo para todo mundo que está chegando aqui. Vamos um pouquinho com calma. Se divorciou, né? O casal se divorciou e houve a partilha da casa onde eles moravam. Mas no caso, vamos falar mulher, né? Resolveu ficar na casa e ela vai morar lá. Ela até ser vendida. Ela tem que pagar aluguel para o marido? Então, essa questão, em tese, eu vou responder em tese porque eu não consigo analisar o caso específico que foi apresentado. Mas em tese, quando a gente tem um imóvel e ele está em condomínio, né? Então, duas pessoas, nesse caso seriam duas pessoas, dois donos, dois proprietários. E um só ocupa o bem, então a legislação diz que ele deve pagar a parcela de 50%, se ele for dono de 50%, né? Se forem parcelas iguais, deve pagar 50% do aluguel para a parte que não está utilizando o imóvel. Mas, se a gente trouxer esse assunto para o campo do direito de família, há alguns meses o Superior Tribunal de Justiça ele deu uma decisão interessante sobre esse assunto e ele analisou que, acho que, se eu salvo engano, nesse caso específico, era o pai que estava residindo na casa com a filha. E a mãe estava entrou com uma ação de arbitramento de aluguel, exigindo que o pai pagasse 50% do aluguel para ela. E o STJ entendeu que esse valor não era devido, porque indiretamente essa mãe também estava tendo benefício, já que a própria filha estava residindo no imóvel e estava ali
se beneficiando da ocupação. Então, nesse caso específico que foi analisado pelo STJ, não houve a fixação desse aluguel. Agora, se a gente analisasse num caso em tese, né, sem essa questão do direito de família, aí sim o valor do aluguel seria devido. No direito de uma parte, que é o direito civil, né, digamos assim, em tese, se é dos dois, metade tem que rachar. Mas como entra o direito de família, pessoal, daí já vai para o outro lado. E lembrando que, assim, cada decisão, cada caso, cada juiz interpreta de uma forma. Sim. Às vezes a sua amiga tá lá, aconteceu isso com ela, não significa que vai cair na mesma vara do mesmo juiz e ele vai dar a mesma sentença que ele deu para ela, né? Exatamente. Porque cada caso é um. Eu falo que o direito é a única coisa que não fecha, né? Não dá nunca pra você saber. Não dá pra... Que nem eu vou lá no escritório da doutora Grazielli e vou falar, olha, eu vou me separar, meu marido ganha X, porque eu sei que ele ganha X, 30% é meu. Não, a gente não sabe se vai ser, né? Exato. Então, vocês deem uma rebolada aí, veja bem o que vocês vão fazer, né? Outra questão, a gente vê, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas dos tempos pra cá aconteceu de eu saber que ex-mulheres recebem pensão também, né? Quando que a ex-mulher tem direito de receber ex-pensão? Não para o filho, para a mulher, né? Para a própria mulher. Para ela mesmo. São alguns casos específicos que, dependendo da realidade que o casal está inserido, a mulher acaba fazendo jus ao recebimento desses alimentos que são chamados alimentos transitórios. São transitórios porque ele é fixado por um prazo específico e é um alimento excepcional. Então, assim... ele é trazido para a situação, por exemplo, de que o casal viveu junto, sei lá, por 30 anos, a mulher passou a vida o casamento todo em casa, ela era do lar, ela cuidou da educação dos filhos, cuidou da casa, e o marido era quem saía para trabalhar e trazer o sustento da casa. E aí, passados 30 anos, o casal resolve se divorciar. A mulher se vê ali desamparada, porque ela está fora do mercado de trabalho, ela está sem experiência há 30 anos, ou talvez nunca teve experiência. Então, ela tem esse direito de receber esses alimentos transitórios. Então, pelo período necessário para que ela se restabeleça, para que ela se reinsira no mercado de trabalho e aí consiga o seu sustento, o sustento com o próprio trabalho, né? Então, é possível, sim, essa fixação dos alimentos para a mulher, mas desde que considerada essa questão de excepcionalidade e transitoriedade, e também desde que o marido tenha condições de fazer o pagamento para ela. Uhum. Então, se ela deve provar que o marido tem condições de fazer esse pagamento, e aí o valor que é fixado é para que ela mantenha, por esse período específico, o mesmo padrão de vida que ela tinha, que ela manteve durante a constância do casamento. Então, o valor deve ser compatível. Gente, é complicado isso, né? Eu falo que é assim, né? Todo mundo fala que quer largar. Eu vejo o que eu vejo, né? Que a gente sabe aí. Todo mundo quer largar. É ruim. Mas daí, quando larga, fica fazendo a vida do outro um inferno, né? Do coleguinho um inferno. Aí, tudo é motivo em ovo. Aí, tem que andar rastejando na lama, aí fala, tomara que arrume outro. Aí quando arruma, vira aquele inferno. Então, gente, antes de separar, passa num psicólogo, vai num coaching, consulta o advogado, faz uma terapia de casal, olha bem para aquilo que está do seu lado, fala, mas será que vai ser melhor, pior? Porque depois não tem mais volta, porque daí vira uma raiva, né? Um rusgo, uma coisa assim. É difícil você ver, acho que a cada 100 casal que se separa, 2 fica numa boa. Porque não tem condição. E tá muito... na minha opinião, tô achando que o casamento tá muito banalizado. Esse reflexo que teve desses 260%, né, de aumento na pandemia, porque todo mundo achou bonito casar. Pré-foto do casamento, chá de não sei o quê. Gente, casar não é legal. Quando a gente faz o curso de noivo, vou falar... O padre fala, e ele passa uns vídeos, eu falo, Senhor, por que isso? Mas, aí eu cheguei pro padre e falei, isso porque já fazia 6 anos que eu morava junto. Falei, padre, por que o senhor passa esses vídeos horrorosos, né, pra gente que tá animada, né, pra casar? Ele falou, justamente por causa disso, minha filha. Para não ter divórcio, para não ter separação, porque o casamento, você não vai ser feliz. E essa frase me marcou. Se você tá casando pra você ser feliz, você não case. Você casa para fazer o outro feliz. Mas às vezes a gente entende isso, o outro não entende, né? Aí dá
Você vai parar no advogado, não é nem na igreja que você para mais. Mas eu acho que as pessoas estão banalizando muito o casamento. O casamento é coisa séria, é construir junto, é cair junto, é levantar junto. Não sou exemplo não, gente. Meu casamento é meio dos perrengues. Mas é isso que sustenta, na verdade. Não vai se achar que é um mar de rosas, não, né? Eu só penso assim, coitado desses pais que faz aquelas festas bonitas, que gasta, dá 2 anos, o pai ainda tá endividado pagando a festa, a filha vai lá separar. Ô pai, coitado desse pai. Brincadeiras à parte, eu vou falar o telefone, é o 19-3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999-555610. Gra, uma outra pergunta que chegou aqui. Quando o pai se nega a pagar a pensão, pode bloquear na fábrica, vamos supor, se ele for registrado essa pensão? O patrão pode já depositar direto? Pode. Pode? Pode. Ele ajuizando a ação e explicando, né, que é empregado e que tem essa empresa que faz o pagamento, o juiz ele expede um ofício para o empregador e o empregador é obrigado a fazer essa reserva da pensão e depositar diretamente para o filho. Então é possível sim. É possível também, né? Então, né, se alguém está aí com algum problema, tem algumas soluções, né? Plano de saúde inclui na pensão ou é uma coisa de conversarem para ajustar? É possível que o plano de saúde ele seja incluído como uma parte da pensão. E a gente diz que o plano de saúde seria uma prestação in natura, né? Então, ele faz, ao invés dele dar o dinheiro, ele faz o pagamento do plano de saúde. Então, ele pode ser colocado tanto como em acréscimo à pensão ou como em conjunto, né? Entendi. Vai um pouco da... Gra, e a gente vê muito, eu já vou para o nosso intervalo, que nem os filhos, a gente sabe que tem, né? Até que idade tem que se pagar a pensão para os filhos? Então, não existe uma idade específica para que esse pagamento ele seja feito. Existem muitas pessoas que acham que a partir do momento em que o filho completa 18 anos, no dia seguinte da data do aniversário, ele já pode simplesmente parar de pagar a pensão. Mas não é bem assim que funciona. Então, a maioridade ela não é uma causa de cessação do pagamento da pensão. É necessário que o pai ele ingresse com uma ação de exoneração de alimentos, para que aí o juiz reconheça que de fato o filho tem condições de subsistir, e geralmente com 18 anos ainda não tem, ou porque ainda está estudando, né? ainda está no período da faculdade. Então, é necessário que ele ingresse com essa ação e aí verifique se de fato é o caso de parar de fazer o pagamento ou não. Então, a média é que esses pagamentos das pensões sejam feitos até a conclusão do curso superior. Então, com 22, 23 anos, mais ou menos. É um carnê bem grande aí, né? Carnezinho que vai pra coisa. Mas não é, eu acho que se o pai tem condição, vale a gente ressaltar isso, vai da consciência também, né? Se ele tem condição, até mesmo a mãe, de ajudar esse filho até a faculdade, tudo, maravilha, né? Mas se não... Se também o pai faz 18 anos, o filho quer fazer curso superior, o pai não tem como ajudar tanto, ele vai pagar o mínimo que ele pode, né, Gra? Exatamente. Ele não é obrigado a pagar a faculdade integral, né? Sim, a pensão em si, ela é fixada proporcionalmente com o que o pai, com as condições do pai, né? Então, a gente diz que tem o trinômio, né, na fixação dos alimentos, que é a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade entre esses dois primeiros nomes. Então, se o pai não tem condições de fazer o pagamento da faculdade, ele tem que entrar com uma ação revisional de alimentos e aí diminuir o valor proporcionalmente aos ganhos que ele tem e à necessidade do filho. Entendi. Gente, tá chegando várias perguntas aqui sobre guarda compartilhada, algumas outras coisas, mas eu tenho uns beijos para mandar, então nós vamos para o nosso... Depois dos beijos, nós vamos para o nosso apoio cultural, a gente já volta. Oi, Natália, tudo bem com vocês? Que a gente é linda, ela quer participar aqui do programa, né, do sorteio. Ela é a Zilda, lá do Kobayashi, ela sempre nos assiste e falou que me adora. Um beijo, viu, Zilda? Eu também adoro a senhora, viu? Manda um beijo pro pessoal de Amparo que está assistindo em peso. Amparo, um beijo aí para vocês, viu? Sempre que eu vou aí na cidade, sempre tem alguém que vem conversar comigo, vem acolher, muito obrigada. E veio também uma pergunta, se uma das partes não quer o divórcio, a única opção mesmo é o litigioso, né? Sim. Não tem como, né? Se não aceitar, precisa entrar com o divórcio litigioso. É só o litigioso mesmo. E depois nós vamos falar sobre, então, um pouquinho de guarda compartilhada. Nós vamos para o nosso apoio cultural e aí na volta a gente já
já faz as perguntas, tá? Lembrando que o telefone é 19 3893 3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 555610. Até já! Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira. A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juro, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Portuga 0 km. Então a gente trabalha com todas as marcas, somos multimarcas no comércio. E trabalhamos com as melhores concessionárias, então temos o melhor preço. Por quê? Porque trabalhamos com vários concessionários. Hoje, se você for numa concessionária, ela vai ter só aquele tipo de carro para oferecer para vocês. Eu não, eu vou ter todas as marcas e modelos. Aí a pessoa pergunta, mas e a garantia? Se eu comprar de você, tem garantia a mesma coisa? A garantia é de lei, é de fábrica, entendeu? Então, qualquer lugar que você comprar um carro que der algum problema, você pode levar numa concessionária e eles são obrigados a executar a garantia, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compram um celular na Magazine Luiza, Casas Bahia, qualquer lugar que seja. Se der um problema nesse celular, você não vai levar para eles consertar, você vai levar uma assistência técnica. O carro é a mesma coisa. Deu um problema, você leva numa concessionária. Por que comprar com a gente? Porque trabalhamos com as melhores financeiras também. E por isso temos as melhores taxas do mercado. Entrega rápida. Tá? E se você está querendo comprar um carro zero, conta conosco, venha fazer parte da nossa família, venha. Ó, voltamos. Gente, depois a doutora Graziele vai passar o endereço e o telefone dela, porque tem muita mãe querendo pôr pai aí na cadeia, hein? A gente entende que a pandemia deu uma enxugada aí, mas vamos voltar e pagar as pensões aí, né? Doutora, quais os tipos de guarda que existe? São 2 tipos de guarda. A guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, explicando sobre as diferenças, a guarda unilateral ela é fixada para um só genitor. Então, ele sozinho tem condições de decidir sobre a educação dos filhos, sobre todas as decisões que digam respeito aos filhos, ela toma sozinha. Então, ela não precisa prestar satisfações, entre aspas, para o outro cônjuge. Em contrapartida, a guarda compartilhada, os 2 pais eles precisam tomar as decisões em conjunto. Então, eles precisam decidir em que escola a criança vai estudar, qual médico vai levar. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto. E a legislação hoje em dia, ela prevê que haja prevalecência da fixação da guarda compartilhada. E aí, então, os juízes, em regra, têm fixado esse tipo de guarda nos divórcios, né? Ela só não é recomendada quando os pais não conseguem manter o mínimo de diálogo racional, né? Isso é muito comum. Então, quando há aquela situação que é de verdadeira guerra, né? Então, um pai tenta conversar com o outro e não tem resposta e fica aquela picuinha. Então, nesses casos, não é recomendado que seja fixada a guarda compartilhada e aí sim é fixada a guarda unilateral. Mas, em regra, o que tem prevalecido é a fixação da guarda compartilhada. Independente da idade da criança? Independente da idade. Certo. E dormir na casa do pai, né, no caso, né,
de quem ficou com a guarda unilateral, tem alguma idade para dormir ou não? Se a criança for de boa, digamos assim, tranquila e já está acostumada, pode dormir na casa do outro? Duas coisas. Primeiro, a gente precisa fazer a distinção. Uma coisa é a guarda, outra coisa é o regime de visitação. Então, independentemente se a guarda foi fixada de modo unilateral ou compartilhada, quem não fica na posse da criança, na companhia da criança, tem direito à visita. Sim. E aí, então, como se a gente entender que é uma guarda compartilhada, então, geralmente é fixado o lar referencial com a mãe. E aí o pai, mesmo tendo a guarda compartilhada, ele tem esse direito de visitas. Agora, essa questão de pernoite também é bem peculiar e tem que ser analisada caso a caso, né? E deve ser considerada sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, inclusive quando já consegue manifestar a vontade, né? Para que não seja uma questão muito traumática. Mas o que eu tenho observado é que os juízes têm fixado essa pernoite depois dos 2 anos. Então, a criança ela já consegue andar, consegue falar, já não é mais não tem alimentação exclusivamente, não é amamentada, né? Com leite materno exclusivamente. Então, aí é deferido esse direito de pernoite com o pai. Mas isso é uma análise que ela tem que ser feita caso a caso. Porque tem pais que são bem presentes, então eles têm condição de ficar com a criança e a criança não sofre passando a noite com o pai. Agora tem casos que a criança é um pouco mais afastada e que não tem tanto convívio, né, com o pai, e aí é uma situação muito desgastante. Então aí acaba tendo que ser avaliado caso a caso quando é recomendável ou não. Ô Gra, outra coisa, uma pergunta que veio aqui, é só o homem que tem que pagar pensão? Ou a mulher também, você já viu em alguns casos que a mulher também tem que pagar pensão pro homem? Os homens que tá querendo saber dos também. Dos alimentos provisórios, você diz, não, é recíproco, esse dever é recíproco. Então, se o pai foi que ficou em casa, enquanto a mãe trabalhava fora, e agora ele se vê sem condições de se subsistir, né, não tem mais dinheiro, né, para sobreviver, então a mulher também deveria pagar pro pai. É a igualdade que a mulher sempre quis, né? Então, direitos iguais, deveres também. Ah lá, queria mandar um beijo pro Paulo, que é o pai do Kaique, que está nos assistindo também. Paulo, muito obrigada aí. Um beijo, viu, Sueli? Um beijo, viu, Kaique? Hashtag ajude o Kaká, né? Tá aqui, muito obrigada aí. A família tá participando em peso. Oi, Natália, eu queria uma informação da doutora. Se for possível, fiquei 5 anos aposentada e cortou o meu benefício, como eu faço para conseguir o benefício? Olha, depois a gente responde, que hoje a gente está fora, mas a gente precisa, que nem um advogado, precisa analisar o porquê que foi cortado, né, o seu benefício, do que era, para entrar com um novo pedido, ver se às vezes o seu benefício foi cortado porque você não foi lá receber, ou agora tem uma coisinha chamada prova de vida. Então é muito legal se informar, mas depois eu passo meu telefone para a pessoa que coisou, a gente pode dar uma ajuda aí para você, tá bom? Outra coisa, no caso de separação, quando um exemplo, o pai não tem condição de sustentar o filho, isso passa o pai ou a mãe, isso passa a responsabilidade para os avós? Sim, existem casos que os pais não têm condições de prover o sustento dos filhos, e aí essa obrigação de prestar os alimentos ela é repassada para os parentes mais próximos, né? E então eles, muitas vezes os avós, que são o primeiro grau ali, né, posterior, eles são chamados a responderem por essa pensão. Mas é importante salientar que o valor da pensão ela é fixada de acordo com a possibilidade do genitor. Não se analisa a questão econômica dos avós. Vamos supor que o pai não tem, ou a mãe não tem condição, certo? Mas os avós têm um poder aquisitivo um pouco melhor. Então vai analisar o do pai. Isso, não exatamente. do avô. Exatamente. Então não se analisa a questão econômica dos avós. Mas essa pensão ela é fixada de acordo com a possibilidade dos pais ali, que são os responsáveis que têm esse dever de alimentar. Outra coisa, esse mês fui lá no banco, não caiu a pensão. Passou uns dias, não veio a pensão, sem satisfação. Segundo mês, sem pensão. Quando que sai para
pro xadrez? Quanto tempo sem pagar a pensão? A execução da pensão, ela já pode ser ingressada no primeiro mês já. Já? Já no primeiro mês, não precisa esperar. Então, esse rito que leva à prisão, o máximo que você pode exigir quando você ingressa com a ação são 3 meses de atraso. Mas você não precisa esperar os 3 meses para ingressar com essa execução. Havendo 1 mês só já de atraso, já é possível entrar. E aí o pai ele é intimado a fazer esse pagamento em 3 dias ou apresentar uma justificativa para que ele não tenha feito o pagamento. Mas assim, não é uma simples justificativa, não paguei porque eu estou desempregado. Não, ele tem que apresentar uma justificativa ali que tem que ser contundente, né? Tem que ser uma justificativa forte para que ele não ter feito o pagamento, porque caso contrário ele deveria entrar com uma ação pedindo para diminuir o valor da pensão, né? Tá. Então ele deveria ter buscado outros meios para se exonerar do pagamento ou até pedir a revisão da pensão, mas ele não poderia deixar de pagar. Então ele só se isenta da prisão se essa justificativa for muito boa ou se ele fizer o pagamento. E aí o pagamento já não é só da pensão, ele tem que fazer o pagamento dos honorários, das custas, então sai mais caro. Sai bem mais caro. Ou fica quanto tempo preso? Até pagar. Ah, é? Até pagar. Enquanto não fizer o pagamento, ele não sai da prisão. Ixi. Então é melhor pagar. Se ficasse 3 dias de gancho, às vezes compensava, né? Fica lá, né? Alguns pais estavam tranquilos, que no ano passado teve uma legislação que regiu aquele período de transição, né? Período excepcional da pandemia, então ela vigorou até 31 de dezembro de 2012. E essa legislação, ela previa que não haveria prisão civil, né? Essa prisão por dever alimentos, ela não existiria, ela deveria ser convertida em prisão domiciliar. Então, no ano passado, acredito que os devedores de alimentos tenham ficado tranquilos, né? Agora, nesse ano, a lei não está mais em vigor, então não existe uma legislação específica que determine que essa prisão tem que ser convertida em domiciliar. Há uma recomendação do CNJ que ela diz que os juízes deveriam observar em razão da contaminação, do perigo de contaminação na prisão, e aí eles recomendam que o juiz não fixe a prisão, mas que não fixe a prisão no regime prisional mesmo, mas que fixe na prisão domiciliar. Mas é só uma recomendação, então precisa ficar atento. Quem que fica, né? Pode ser que o juiz acate a recomendação ou não. Doutora, outra coisa, a gente tá falando mais ou menos isso daí, né? Vamos supor que o pai tem... A gente fala sempre do pai, que é um caso mais comum, né? Mas a gente sabe que existe também o inverso, né? Então, sempre falando isso. O pai tem 2 filhos com uma mulher, com uma ex-mulher. E ele tem mais 3 filhos com outra mulher. Significa, vamos supor, a gente fala até analisando, a gente já explicou aqui, 30% do valor lá que ele ganha. Mas não é que vai ser 30% do valor para os 5 iguais. Nem dá. É isso daí diluído, né? Aí tem que... Não vai ganhar muito não, gente. Na verdade, quem tá pensando, pensa bem antes de vocês fazer filho aí pra rua. Primeiro não daria, né? Não sobraria salário para ele. Mas tem que tomar cuidado, é que os pais às vezes usam dessa escusa, né? Falar, eu estava pagando 30% da pensão, mas agora eu constituí uma nova família e agora eu tenho mais 2 filhos. Então nasceu gêmeos da minha nova esposa. Então eu quero diminuir o valor que eu pagava para o primeiro filho. Então isso não é bem uma justificativa. Então os juízes acabam não acatando. Porque o pai, quando ele constituiu a nova família e ele fez os 2 filhos, ele sabia da obrigação que ele tinha com o primeiro filho. Então, isso acaba não sendo acatado como uma desculpa ou um subterfúgio, né, para redução da pensão. Então, geralmente, ele continua obrigado pelo mesmo valor que ele pagava para o primeiro filho, mesmo que a possibilidade dele tenha diminuído em razão desses 2 novos filhos, né? Então, o pai precisa ficar bastante atento, porque ele tem essa responsabilidade com todos, né? E não só com os que vieram depois. Então, não serve de desculpa, né? Desculpa, tem que pagar. A dona Creuza Volpato está mandando um abraço a todos. Muito obrigada, viu, dona Creuza? Boa noite. Valores pagos fora da pensão, como convênio médico, alimentos ou qualquer outra ajuda, né, que for lazer, enfim, também deve constar no acordo judicial?
É sempre bom que o acordo ele seja o mais abrangente possível, né? Que gere menos dúvidas possíveis e futuras indagações, né? Então, se for possível colocar que o valor da pensão vai ser X reais, acrescido do plano de saúde, acrescido de vestimenta, acrescido do curso de inglês, é importante que já coloque. Joia. Caso não coloque, pode ser que isso crie uma dúvida lá na frente. Então fala, eu era responsável por fazer o pagamento só dos R$500, mas eu acabei fazendo o pagamento da escola. Isso aí deve ser abatido? Então gera essa dúvida se esse valor da escola ele pode ser abatido do valor da pensão e sendo considerado então um pagamento in natura, né, como a gente tinha dito no começo, ou se esse pagamento o pai fez porque quis, por mera liberalidade o pai foi lá, pagou os 500 e pagou a escola. Então aí ele precisa tem essa discussão, né? O Álvaro do Cidade de Amparo está dando parabéns pelo tema e parabéns pela doutora. Muito obrigada, viu, Álvaro? Doutora, que nem assim, faz esses pagamentos eventuais, né? Como uma bonificação, vamos usar essa palavra. Essas bonificações pode virar uma obrigação se está fora do acordo? Pode. Né? Se a gente considerar que a pensão ela tem que ser fixada de acordo com a possibilidade do pai, se todo mês o pai paga, voltando nos R$500, todo mês o pai paga os R$500, mais R$1.000 de escola, e isso já tá sendo assim rotineiro, né? Pode considerar que o pai tem condições de aumentar o valor da pensão, e aí a mãe pode entrar com a ação revisional pedindo para que então o pai seja obrigado. Agora não é mais por mera liberalidade, mas por obrigação mesmo de fazer esse pagamento em acréscimo. Doutora, outra coisa, o pai vai lá, paga a pensão, tudo certinho, tá tudo em ordem. Ele pode pedir uma prestação de contas à mãe, porque antes dele pedir, ele nunca reclamou, né? Vamos dizer assim, ele vai lá e paga. Mas ele acha que aquele valor tá, não que o filho não mereça, mas que tá um pouquinho acima do nível de vida que o filho vem levando, né? Ele pode pedir uma prestação de contas para a mãe? Pode sim. Ele pode ingressar com uma ação de prestação de contas, desde que ele apresente também um justo motivo. Então, falar, o meu filho está passando necessidades, ou então a mãe está levando uma vida que não é compatível com o que ela recebe, ou às vezes ela nem trabalha. Então, é possível que ele ingresse com essa ação de prestação de contas, desde que demonstre essa questão de haver um justo motivo, né? E isso é, inclusive, um dos poderes que decorre do poder familiar. Então, o próprio Código Civil fala que é dever do pai fiscalizar as contas. Então, ele tanto pode quanto deve. Né? Doutora, voltando ao assunto agora o pessoal não casa. Não vou no cartório, custa caro. Não vou casar. Vai lá e junta os paninhos. Aí chegou um tempo, não quer mais ficar junto. O que é direito de quê? E não tem nada no cartório. É a união estável, não é? Sim, se configura a união estável, né? Havendo essa união contínua e duradoura, né? Pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituir família, é a união estável. E não havendo uma escritura pública ou mesmo um contrato particular entre esses conviventes, prevalece o regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido onerosamente na constância dessa união tem que ser partilhado 50% para cada um. Ou seja, gasta um pouco a mais. Dica da doutora Graziele. Separação total de bens não dá dor de cabeça. Você quer presentear o seu esposo com alguma coisa, você presenteie, você dê, mas depois você não cobre de volta. Porque a gente sabe que o que mais dá problema é o regime parcial. Assim, problema quando tem no litigioso, né? É o parcial, né, doutora? Gera muita dúvida. E às vezes as pessoas acabam achando que é injusto, né? Poxa, mas isso aqui eu consegui com o meu próprio esforço, ela não ajudou nada, não teve participação nenhuma. E agora eu vou ter que dar metade para ela, então gera uma indignação. Ou tá andando com o carro, que eu deixei ele fazer as coisas que eu ajudei o bendito a pagar, e ele vai ficar com o carro, vai levar outra. Esses tipos de questionamento, enquanto né? eu trabalhava, ficou no shopping gastando dinheiro e agora ainda tem metade do meu patrimônio. Tem que tomar cuidado. E dívida, racha ou não? Racha também. É? Sim. Um casal endividado largou, a dívida fica pros dois. Sim. Se comprovado que ela foi adquirida em favor da família, né? É partilhada também. Nossa, gente, conclusão, tá
se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Não, mas a gente fala que é bom falar, porque às vezes muitas pessoas, né, falam, não vou no cartório, não precisa, né, independente da sua religião, da forma que você quer casar, mas não vou gastar com isso, deixa. Mas às vezes depois causa um transtorno, né? Principalmente se, vamos supor, se o seu novo marido ou sua esposa já tem um outro filho, fica meio confuso essa questão se não for tudo bem esclarecido antes, né, doutora? Sim. É que, assim, quando todo mundo, né, começa o relacionamento, que é aquilo que você falou, é oba-oba, então é tudo lindo, é tudo maravilhoso, então vamos seguir do jeito que dá, e ninguém se preocupa muito com essas questões patrimoniais e que geram um reflexo muito relevante no futuro, né? Então é importante que desde o começo tudo seja colocado em pratos limpos e que não haja dúvida nenhuma. Então, assim, tudo que a gente adquirir durante o casamento é de nós dois, então todo mundo está ciente. O que a gente comprar, seja com o meu dinheiro, seja com o seu, vai pertencer a nós dois. Então, assim, não pode haver dúvida. Então, é melhor que isso que cause esse desconforto no começo do relacionamento do que deixar as coisas como estão. Então, deixa no comunhão parcial mesmo, tá tudo certo, tudo lindo, a gente não vai divorciar nunca. E aí, depois chega lá na frente e fala, nossa, que bela caca, né? E quem já é casado com um tipo de regime, pode trocar esse regime? Pode ser feito? Pode. Tem que ser judicialmente, né? E tem que apresentar uma justificativa para ver essa alteração do regime. Tem que comprovar que não vai haver nenhum prejuízo para os credores, então, assim, para terceiros, né? Uhum. Então, se apresenta ali um rol de documentos para comprovar, a gente não tem dívida, a gente não está com o nome sujo, então não vai ter prejuízo para ninguém se a gente alterar o regime de bens. E aí esse regime passa a valer a partir da sentença. Então você não consegue voltar para trás e mudar o regime de bens para o passado, mas só da sentença para frente. Então, da mudança de regime é somente judicial, não tem como a gente fazer lá atrás, se for consensual, no cartório, digamos assim, né? Não tem essa possibilidade de ser feita extrajudicialmente, tem que ser no aí se acaso vê que vai dar problema, ou às vezes um conforto, é uma opção. Quem é casado em regime de parcial de bens, que é o que a gente mais vê que o pessoal casa, né? Porque é o mais em conta mesmo, né? Eu acho que essas coisas poderiam ser um pouco mais baratas, né? Para dar mais opções às pessoas, né? Não tem direito à herança, que veio antes do... Que nem um exemplo, meu pai é rico, tem dinheiro. Uhum. Eu casei, amanhã depois larguei do meu marido, e meu marido quer pegar o bem que eu fui herdeira do meu pai. Não pode. Não, a herança não comunica. Nem se a minha herança vier quando eu estive casada com ele. Exato, a herança que vem dos seus pais não comunica com o seu cônjuge. E nem o cônjuge é herdeiro do outro. Então, se nós duas somos casadas, se eu vier a falecer, você não é minha herdeira. Você tem a sua ameação, 50% é seu, mas você não participa dos meus bens. Então, iria só para os nossos filhos, por exemplo. Não, eu tô falando isso porque a gente às vezes escuta umas coisas, é bom deixar bem claro aqui. E a gente fala às vezes eu falo brincando, pessoal, eu dou exemplos assim, porque é pro pessoal de casa entender, né? Porque para não ficar dúvida mesmo, porque eu tô vendo aqui, tem muitas dúvidas, então aproveitem as oportunidades. Se eu peguei a minha herança, peguei uma herança que veio do meu pai, nós duas somos casadas, e eu comprei uma casa para nós duas com o dinheiro da minha herança. Quando a gente separar, essa casa também não vai ser sua? Não, também não. Nem se eu coloquei metade no seu nome, agora se eu coloquei, vai? Você colocou sim. Mas aí a gente entende que houve subrogação, né? Então você recebeu o bem, você pegou ele e comprou um novo. Então, havendo essa subrogação, então é como se houvesse essa continuação de patrimônio. Uhum. Por isso que não teria participação. Agora, a situação diversa, se você colocar no meu nome, aí sim gera mais dúvidas se eu teria direito ou não. Ui! Tá vendo, pessoal? É bom a gente sempre consultar um advogado. Lembrando, a gente consultar um advogado ou uma advogada com ética, certo? Porque tem muita gente, não só na parte do direito, mas em todas as áreas, que às vezes passa a mão nas suas costinhas, porque depois está com interesse em outras coisas aí, né? Fica a dica aí pro pessoal. Quero agradecer muito o pessoal de Amparo, que está participando bastante hoje aí. E eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer e mais um beijo. Vamos lá. Beijos para as duas. Esse programa está muito legal hoje.
é a dona Iracema Lopes. Um beijo, viu, dona Iracema? Que bom que vocês tenham gostado. Gra, eu acho que a gente falou sobre a maioria de todos os tipos de guarda, né? Dos avós, né? Que então não pode pensar que vai pegar lá o dinheiro do vô e da avó, porque não pode. Os seus filhos são herdeiros, mas você não, gata ou gato, não é verdade? E não tem nenhum caso assim. E tem já viu algum caso? Saiu o divórcio, divorciei, não quero mais aquela pessoa, divorciei. Daí dá um tempo, a pessoa fala, eu quero cancelar o divórcio. Tem cancelamento de divórcio? Tem, até tem como voltar. Mas casa de novo, ou né? casa de novo, é Mais uma fácil, possibilidade. né? Ai, vai cancelar o negócio? Gente, eu tenho nós falando em divórcio, dinheiro, pensão. Se você está aí apertado, com pensão atrasada, não é verdade? Ou quer fazer, ou você é um bom pai ou uma boa mãe, quer fazer uma rematrícula, um agrado para o seu filho no final de ano, tem uma opção de você antecipar o seu FGTS. É seguro, saque sem consulta ao SPC Serasa, rápido, fácil e sem burocracia nenhuma. Ou até mesmo você quer ir no rodeio de Jaguariúna, não é verdade? Que vai ter rodeio, mas vai com máscara, gente, tome cuidado. Quer aproveitar esse final de ano? Você pode ligar na P-Cred, tá bom? Liga lá que é o 19 99 206 46 95. Vou falar de novo para vocês. É o 99 206 46 15. Então antecipe o seu FGTS, mas lembrando, use o dinheiro com responsabilidade, tá bom? É da P-Cred Soluções Financeiras. Então liga lá que ela faz toda, é da Paula, vocês vão estar falando com a Paula, ela faz toda lá a consulta, tudo pelo WhatsApp. Olha, temos uma telespectadora muito linda aqui que sempre me assiste, tá sempre, a Cláudia Lenzi, você conhece? A vovó mais gata aí do ano. Cláudia, obrigada aí, viu, pela sua audiência de sempre. Mas já estamos com 9 minutos, daqui a pouco vou pedir para a Paula trazer o baldinho. Doutora, ficou alguma coisa pendente? Acredito que não. Não tem mais nenhuma pergunta? Acho que todas mais ou menos de pensão, mas eu acho que nós já respondemos bastante. Lembrando que a doutora Graziele atende aqui na cidade de Pedreira, no escritório Lenz Advogados, né, que fica ali no Morumbi, tá bom? Tem excelentes advogados, adoro todos lá. Um beijo pro pessoal do escritório, tá bom? E obrigada ao doutor Heitor e ao Sandro por me aguentarem, né? Porque o marido é advogado, mas a gente também precisa de advogado. E eu acho que isso é muito bonito na profissão, todo mundo se ajudar, todo mundo... né? Um precisa do outro e estamos sempre lá. Doutora, as redes sociais contribuíram muito para o aumento da separação? Contribuiu, acredito, né? Que sim. Eu também acho. É uma curtida aqui, um comentário meio torto ali. Não é questão disso, eu acho assim, ó. Tem gente que acha normal. Ficou dentro de casa, não tem o que fazer, começou a olhar. Também. Mas respeita, né? Não vai no impulso, conversa. Isso não é nem questão de advogado, é questão de respeito, né? De bom senso, né, doutora? Às vezes um post também que acaba sendo exagerado, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, já convido numa outra data, que hoje até uma pessoa veio comentar comigo, tomem cuidado com o que vocês compartilhem no WhatsApp ou falam. Às vezes uma foto íntima, às vezes uma falsa notícia de uma pessoa, de uma mulher. Gente, isso não pode, viu? Isso é crime. Falar que viu a mulher que o outro passou, ou até mesmo o homem, né? Então, toma cuidado aí, porque de criança, menor de idade, porque a internet ela veio muito para nos ajudar, mas ela também virou uma terra sem lei, né, né, Gra? Não concordo? Porque tá difícil as coisas, né? Todo mundo acha que não é terra de ninguém, né? Pode falar o que quiser, que não vai sofrer nenhuma represária, né? Mas tem que tomar cuidado, porque tudo que se faz na internet traz a respectiva responsabilidade. Exatamente. Vou pedir agora para nós vamos para o nosso último apoio cultural e a Paula já vai trazer para nós aqui os sorteios e não dá mais para participar e as perguntas, quem quiser, pode entrar lá também a doutora Graziela deixou uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Lenz Advogados. Quem quiser alguma pergunta, alguma orientação ou telefone ou agendar um horário, pode entrar lá. É Lenz Advogados, Gra? Isso, Lenz Advogados, tudo junto. E com 2 S no final, Advogados SS. Então vocês entrem lá, podem mandar suas perguntas, tá bom? Então nós vamos para o nosso último apoio cultural. Na volta a gente volta com o sorteio. Até já!
Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira. A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juros, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Portuga 0 km. Então a gente trabalha com todas as marcas, somos multimarcas no comércio. E trabalhamos com as melhores concessionárias, então temos o melhor preço. Por quê? Porque trabalhamos com vários concessionários. Hoje, se você for numa concessionária, ela vai ter só aquele tipo de carro para oferecer para vocês. Eu não. Eu vou ter todas as marcas e modelos. Aí a pessoa pergunta, mas e a garantia? Se eu comprar de você, tem garantia alguma coisa? A garantia é de lei, é de fábrica, entendeu? Então, qualquer lugar que você comprar um carro que der algum problema, você pode levar numa concessionária e eles são obrigados a executar a garantia, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compram um celular na Magazine Luiza, Casas Bahia, qualquer lugar que seja. Se der um problema nesse celular, você não vai levar para eles consertar, você vai levar uma assistência técnica. O carro é a mesma coisa. Deu um problema, você leva numa concessionária. Por que comprar com a gente? Porque trabalhamos com as melhores financeiras também. E por isso temos as melhores taxas do mercado. Entrega rápida. Tá? E se você está querendo comprar um carro zero, conta conosco, venha fazer parte da nossa família, venha! Estamos de volta com o nosso último bloco, infelizmente, já batemos altos papos aqui. Quero agradecer a todos os elogios. Doutor Sandro, muito obrigado, fiquei muito feliz, viu? A opinião aí de vocês é muito importante. E obrigado pela amizade de sempre. Pessoal, o sorteio acabou, vocês estão me ligando e eu peço desculpas que quem manda mensagem para mim no particular a gente acaba fazendo, eu não consigo pôr às vezes aqui. Por isso que a gente dá o telefone do zap do programa e do telefone fixo. Gra, muito obrigada novamente. Eu acho que a gente ajudou aí muitas pessoas, né? É claro que o intuito do programa, gente, não é vocês se divorciarem, é vocês se amarem, é amor, entendeu? É pensar que todo casamento é difícil, mas a família é gratificante, não é verdade? E eu desejo aqui toda a felicidade do mundo para sua família, que está crescendo, né? Muito que o Humbertinho já é muito amado. E eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar nesse momento tão especial, assim, da sua vida. Que você está ainda mais linda e mais radiante, viu? Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho de sempre. Fico muito feliz de participar. Ainda tá gravidinha, né? Fica com a cabeça meio perdida. Eu vou contar pra vocês. Ela, lembra, era pra ter vindo acho que em maio que você descobriu que estava grávida? Exatamente. Aí eu vi que ela deu uma sumida, eu falei do meu contato, falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa pra Gra? Eu falei, Gra, e aí, né, tá tudo bem? Ela, ai não, eu tomei a pancadinha porque eu tô grávida. Eu, como assim? Fiquei tão feliz, comecei a chorar dentro do carro. Foi uma das primeiras que ficou sabendo que eu tava grávida. Eu falei, ai, deixa você ter filha, você vai ficar mais pancada, que nem eu sou. Ainda mais que é o primeiro menino, se vier 2, então você tá perdida. Fica meio gestão. Ó, eu vou mostrar novamente, queria agradecer. O primeiro sorteio, eu vou dar uma sessão de ozônio, que é maravilhoso, gentileza lá da minha querida rainha do ozônio, né? A Carol Bernardes, que é uma parceira nossa aqui também, sempre do programa. Gente, e a gente já falou 1000 vezes aqui que o ozônio é vida, ainda mais pós-Covid, imunidade, não é só estética, é saúde. Então ligue lá pra Carol, agende seu horário, sua avaliação, tenho certeza que vocês vão adorar. Carol é fisiodermato, ela sabe o que ela faz. Vamos lá então ver quem ganhou a sessão de ozônio. Vamos ver? Pode abrir e falar o nome. Iracema Lopes. Ah, lá, dona Iracema ganhou uma sessão de ozônio e com a Carol Bernardes. E agora eu vou sortear, que eu não vou nem ver quem é. Essa linda aqui, ó, né, esse lindo brinde para você tomar o seu gin, o seu guaraná, né, não precisa beber, né, mas enfim, a sua água com gás com limão, da minha querida Karine, que eu vou pôr, ou que eu sempre falo o nome errado, da Sara, lá, ela fica aqui na Vila Monte Alegre, o marido dela também é um amor de pessoa, trabalha lá na Far Triunfo, e ela me cedeu gentilmente esse brinde, junto com uma caneca linda do Hora da Vez, que eu já estou usando muito, tá bom? Ricardo, eu já tô com a Faça Algo na cabeça, quase falei 2 vezes, né? Faz um tempinho aí, um beijo para todo mundo que participou do nosso Faça Algo. E quem ganhou a nossa taça, nosso kit foi
Ana Cristina Forcato. Ela ganhou, ó, nosso brinde aqui. Ô, Cris, mas você larga não, só porque você falou que você queria ganhar e todo mundo queria ganhar. Ganhou o nosso brinde aqui. Então, muito obrigada aí a todos vocês que nos assistiram, que participou e também, se você sabe, assista as nossas reprises. Lembrando que esse programa e todos os outros estão disponíveis no YouTube, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem é feriado, né, Ricardo? É feriado? É feriado. Então eu não venho. Na outra semana, eu já vou adiantar, eu vou estar aqui trazendo a Helena, ela vai estar falando sobre coloração pessoal, sobre imagem, sobre qual roupa eu devo ir numa entrevista de emprego, Legal. qual cor fica melhor pra mim. Então, muitas dicas aí que vai ajudar no seu dia a dia. E na próxima terça-feira a gente vai estar recebendo a Ticiane Amaral, que ela vai estar falando desse novo empreendimento aqui em Pedreira, que na região já tem, que é sobre o beach tênis. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui no nosso programa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se Deus quiser. Até a semana que vem, a outra, com mais um programa Hora da Vez. Tchau, tchau!